Quando eu comecei a estudar o mercado, a primeira coisa que eu me interessei foi estudar padrões de candle. Mas logo eu vi que aquilo não funciona. E quando vem a funcionar, que é por isso que existe, é porque existe ali um candle de certo tipo dentro de um padrão de gráfico, uma estrutura de gráfico. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala Big Player, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader e é isso mesmo. Hoje nós vamos falar aqui, começar uma série mostrando aqui estruturas de gráfico e o que você pode tirar de proveito dentro de uma estrutura. Conhecer o que era uma estrutura de alta, o que é uma estrutura de baixa, conhecer muitos pontos que você pode se aproveitar em quebras de estrutura e mostrar alguns detalhes aqui que vão fazer você ter uma outra visão sobre como funciona o mercado financeiro. Então, se você já gostou, se você já ficou interessado, eu já peço a você encarecidamente, é claro, que sapeca aí o dedaço no like, rapaziada. Vai valer a pena, fique até o final do vídeo que você vai gostar. E sempre lembrando que esse vídeo tem o apoio genial, né? O nosso apoio é genial, é da Genial Investimentos. Então, aponte aí a câmera do seu smartphone, né, para esse QR Code que está aparecendo aí na tela, ou se preferir, vá no link que está aqui na descrição do vídeo, rapaziada. Se você já é aí um cliente da Genial, então basta você seguir os passozinhos que estão aparecendo nesse videozinho curto aqui do lado, onde a gente mostra como você muda para o nosso assessor e vem atuar com o mesmo assessor que atua a Gurgel Trader no mercado. Beleza, galera? Então, sem delongas, vem comigo para a tela e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então trazendo vocês aqui para minha tela, a gente vai falar de estruturas, tá? E o gráfico, ele monta para você, ele mostra para você estruturas que são estruturas muito, mas muito interessantes e que fazem a tomada de decisão ser muito, mas muito mais assertiva do que se você não entende nada disso, tá? Então, é uma coisa fantástica você compreender o que era uma estrutura, se você tem uma estrutura de alta, se você tem uma estrutura de baixa, se você está ali no momento de consolidação do mercado, mas dentro de uma estrutura de alta, se você está dentro de uma consolidação do mercado, mas dentro de uma estrutura de baixa. Então, tudo isso traz para você um poder muito maior, um poder nas suas marcações, analisar gráficos maiores, como gráficos de 60 minutos, gráficos diários. Isso tudo vai melhorar a sua compreensão e fazer você não fazer bobagens no mercado, tá? Porque a maioria de loss que a gente toma, tem os loss que realmente é aqueles que todo mundo toma loss. Isso é uma coisa que não tem como. A gente, melhor trader do mundo toma loss, né? Não tem muito jeito, porque o mercado ele é soberano, mas dentro das análises que a gente faz, a gente consegue minimizar, tá? E melhorar a nossa performance se a gente entender um pouco disso que nós vamos falar aqui. Então vamos lá, se a gente começar aqui, né? Eu vou traçar aqui, ó, vou abrir o nosso point fix e vou traçar aqui como se fosse uma lousa, tá, galera? Ó, traçar aqui, opa, não é isso, vou pegar aqui, vou colocar aqui como preto e vou traçar aqui como se fosse uma lousa, para a gente poder desenhar. Bora desenhar que fica mais legal. Então vamos lá. Uma estrutura de alta, né? Não precisa a gente nem falar, né? Uma estrutura de alta é isso aqui. Uma estrutura de alta é isso aqui, ó. Ele começa aqui, aí ele faz um ajustezinho aqui, depois ele sobe de novo, faz um outro ajuste, pode ser um ajuste até maior, mas depois sobe de novo, dá uma estiringada, faz um ajuste menorzinho, estiringa de novo. Isso é uma estrutura de alta. No caso da estrutura de baixa, o contrário, né? Você tem aqui um movimento aqui assim, aí ele também recua um pouquinho, depois ele tem um outro movimento, recua um pouquinho, e assim nós temos uma estrutura baixista, uma estrutura de baixa. Beleza. Existem algumas coisas aqui, quando você já olha para essas duas estruturas, que já são muito relevantes. Tem algumas nomenclaturas, eu vou até falar um pouco delas, para que a gente, lá na frente, quando a gente estiver falando, vocês entendam o que eu estou dizendo, né? Estudando um pouquinho aqui, só dando uma pitadinha aqui dentro de Smart Money, tá? Existe uma nomenclatura muito interessante, que são isso aqui, ó, de você pegar esses pontos aqui, ó, e esses pontos que quebram aqui, ó, esses pontos que você tem dentro de uma estrutura, tá? Esses pontos são chamados
de boss. Então, se você tem aqui, ó, e tal, rompe fundo, ele vem aqui, vem no fundo, rompe o próximo topo, vem, faz aqui. Então, a gente tem topos ascendentes, fundos ascendentes, e esse cruzamento aqui desses pontos é chamado de boss. Igual a marca lá, ó. Se eu escrever aqui, ó, deixa eu ver se é possível aqui, é assim, vamos escrever aqui, ó, é chamado de boss, tá, ó, boss, beleza? E aí, se a gente pegar isso aqui, e de repente a gente tiver aqui, ó, um rompimento disso aqui para baixo, se a gente tiver esse movimento aqui, ó, e esse movimento romper esse último fundo, porque nós estamos aqui numa estrutura de alta, então a gente está na estrutura e aquela estrutura ela tem fundos ascendentes e topos ascendentes. Se de repente a gente para isso aí, ele quebra essa estrutura, e essa quebra de estrutura aqui, ela é chamada de choque, tá? Então, só para quando a gente for falar alguma coisa, ou então quando você escutar alguma coisa com relação a isso, você ter uma noção de como que isso se chama, tá? E por quê, né? Por que isso acontece? Então, quando a gente já olha para isso aqui eu estou falando a mesma coisa para baixa, tá? Para baixa seria aqui, ó, né? Ó, a gente tem boss aqui, a gente tem boss aqui, ó. Então, isso tudo aqui são os boss, ó. Isso tudo aqui são os boss. Se ele rompesse aqui, teríamos o quê? Teríamos um choque, tá? Então, só da gente olhar para isso aqui, a gente já consegue ter uma compreensão de uma coisa muito importante, né? A gente, claro, que a gente escutou muitas vezes, olha, tal coisa assim, você aguarda romper aquele ponto ali, que aí você vai fazer uma boa entrada e tal. Aguarda romper tal ponto assim que você vai ter uma boa entrada, barará, barará. E a gente sempre pensa, né? Essa palavra rompimento é uma coisa que sempre está na cabeça da gente. Mas você pode fazer, muitas vezes, aí vai depender muito do cenário e daquilo que você marcou ali dentro do seu operacional, e o que o seu operacional também está mostrando, você vai dar entradas muito melhores. Por exemplo, digamos que você vinha aqui, de repente tal, uma compra, papapá, aí entrou uma força vendedora, cara, tal e tal e tal. Normalmente, os seus indicadores, não sei quais são os tipos que você utiliza, não sei qual é o seu operacional, mas muitos deles vão dar, às vezes que não é o ajuste, ele mostra no indicador, às vezes não tem tanta força assim e tal, e aí você vai lá e faz uma marcação de Fibonacci lá, você marcou Fibonacci aqui, então aqui você pegou essa entrada aqui, ó, puxou uma Fibo daqui para cá, né? Aí aqui estava 50%, aí você falou assim, caramba, eu posso ter ali um ponto bem interessante, eu estou dentro de uma estrutura, né? Eu estou dentro ali de uma estrutura de alta, meus indicadores não me mostram uma força a ponto de se transformar numa reversão, ele vai fazer aquele ajuste até aquele ponto ali, muito, no máximo até aquele ponto, para depois ganhar, buscar liquidez e depois ganhar força. E muitas vezes, galera, isso acontece, e aí você pega um caminho completo, entendeu? De uma compra. E isso faz total diferença para você. Total diferença para você. Por isso que no Método Megapontos, por exemplo, os meus indicadores falam tão rápido. E eles mostram aí, mesmo dando alguns sinais, eles mostram, porque eles dão um sinal e cai de uma vez mostrando que aquilo ali é um ajuste e ajudam muito nesse tipo de tomada de decisão. Entendeu? Eu gosto muito disso. E aí o que acontece? Se você fica guardando o rompimento da estrutura, desenhei um topo e eu só vou comprar no rompimento desse topo, o que pode acontecer? Isso aqui, ó. Ele passa aqui um pouquinho, pega um negocinho chamado liquidez aqui em cima e volta. É por isso que muitas vezes você vira e fala assim, caramba, só foi lá buscar o meu stop, caramba, não sei o quê. Então isso acontece demais quando ele inverte assim, e acontece demais quando você erra o posicionamento, né, dentro de uma subida, e ele busca seu stop aqui assim, ó, para pegar a força para comprar, porque lembre-se, galera, de uma coisa, quando você lança uma ordem de compra, por exemplo, o seu stop é o quê? Uma venda. Quando você lança uma ordem de venda, o seu stop é o quê? Uma compra. Então é por isso que eles vão lá buscar, eles estão em busca disso mesmo, porque eles sabem que dentro da cabeça da maioria, principalmente no varejo, tem muita gente ali,
né, tem liquidez ali, a galera fica pensando e operando de forma errada. E dentro dessa forma errada aí é que o mercado acaba tomando dinheiro de muita gente, tá? Então, compreender de estrutura é fundamental. Beleza, trazendo isso aqui para o mundo nosso, que é o gráfico, porque no desenho é uma coisa, no gráfico pode parecer outra. Por mais que a gente bata o olho, né? A gente está aqui num gráfico de Renko e tal, e aí a gente bata o olho, a gente consegue compreender uma estrutura muito melhor. Se eu travar aqui de novo, ó, com minhas teclinhas, olha só, eu tenho uma estrutura aqui, ó, olha que estrutura de alta linda, ó. Pegou aqui, aí aqui ele veio para cá, aqui ele veio para cá, aqui ele veio para cá, ó, fez aqui, né, ó. Quem sabe aqui, ó, olha que coisa legal. Fez aqui, fez um fundinho duplo e né? Então tem muitas estruturas dessa aqui que você pode fazer, tem muitos desenhos que acontecem aí, que você, quando encontra às vezes uma consolidação essa consolidação, ela acaba te dando força para algumas boas entradas, tá? Então você começa a observar o gráfico muito mais como um desenho, e aí você vai ficar cada dia melhor. Cada dia melhor se você estudar as estruturas que o gráfico mostra para você, tá? Então, quando a gente tira aqui, ó, também totalmente o zoom da nossa tela, a gente consegue pensar de uma forma mais macro, uma forma mais ampla, mais aberta. E aí, nesse ponto, eu sei que o gráfico de Renko ele é muito mais liso, galera. É mais fácil você desenhar essa estrutura, e eu acho que até esse apelo visual que o Renko tem chama tanta atenção e faz com que as pessoas cada vez mais operem em Renko, tá? Muito mesmo, por conta desses desenhos que ele te dá, por conta dessa coisa mais limpa que ele te dá. Mas você precisa, por exemplo, observar um gráfico de 60 minutos, por exemplo, que você vai ver a coisa com muito mais amplitude. Repare aqui, ó, esse aqui é o mês de janeiro, esse aqui é o mês de fevereiro, esse aqui é o mês de dezembro, né? Então você tem um mês de dezembro que ele entrou aqui, ó, ficou muito tempo, né? Operando, como a gente chama, operando para os dois lados, né? Porque de forma macro, ele opera para os dois lados. Isso pode significar que, entre aspas, uma consolidação, mas quando você leva isso aqui para o intraday, né, você tem bons movimentos para você trabalhar, mas o preço fica ali se repetindo, né? Vai em certo ponto, pega lá, volta, aí fecha o dia. Ó, hoje o índice teve uma alta de 0,2%. Você tem grandes movimentos, mas no final lá o percentual que ele fecha é bem minúsculo. Por quê? Porque o mercado está pagando para os dois lados, né? É o que ele faz aqui durante esse período. Depois ele pega e continua aqui uma estrutura. Você vê que a estrutura de baixa vem, de alta, perdão, a estrutura de alta vem desde aqui, ó. Então ele vem fazendo aqui, aí que ele teve um ponto de consolidação, depois ele estruturou, e aqui nesse ponto, né, a gente tem um choque aqui, ó, e aí nesse ponto ele inverte. E o mês de fevereiro é um mês totalmente de baixa, né? De fevereiro não, perdão, gente, de janeiro. Totalmente de baixa. Aí de novo o que acontece? E engraçado, bem próximo aqui, ó, se a gente puxar aqui, vocês vão ver que a coisa se repete no mesmo pontinho ali aonde ele deu uma engastalhada, engastalhou de novo aqui no fim de janeiro para o início de fevereiro. E aí você começa a ter aí uma visão muito melhor daquilo que pode acontecer. Por isso que você analisar as coisas para trás te dá muito mais visão daquilo que pode acontecer no mercado. Agora, por exemplo, ó, a gente está revivendo um momento que está muito parecido com esse aqui, né? Porque a gente chegou no mesmo ponto que ele consolidou um pouquinho mais o mês. Engraçado, né, que a POC que nós marcamos aqui, que foi a POC de ontem, está exatamente na mesma região lá, ó, que fechando em novembro e dezembro, né? E aí, a partir do momento aqui, essa estrutura muda e ele começa a romper a estrutura. Quem lembra daquele grande dia de dezembro, que o preço deu uma estiringada para cima, olha ele aqui no gráfico, mas que ficou bem evidente, né? Então, isso pode voltar a acontecer. Ontem nós tivemos um gráfico, uma estiringada muito grande. Hoje, ele está fazendo aquele movimento, né? De foi um pouco embaixo, né? Foi um pouco embaixo e agora ele está voltando, ó.
tinha um canalzinho que eu desenhei aqui, um canalzinho de baixa, e agora ele está saindo do canal, recuperou boa parte e tal. Esse ponto aqui, ó, é um ponto de desequilíbrio que a gente observou no mercado, então tem sim um ponto de desequilíbrio aqui, ó, onde nós marcamos aquele caixote. Por quê? Porque o mercado subiu liso, sem nada, até sem força ele foi para cima. Então é um ponto de desequilíbrio e o mercado tem que se equilibrar. Ele tem que se equilibrar, ele sempre busca equilíbrio para voltar a fazer alguma coisa. Então quando há desequilíbrio, é uma outra coisa que você tem que ficar esperto aí no mercado. Então, moçada, o que eu queria passar para vocês é isso. Analisem o gráfico de uma outra forma. Olhem os gráficos de uma forma sempre mais ampla. Quando você olha o mercado com esse olhar mais amplo, vai facilitar horrores para você como você deve operar, entendeu? E vai fazer você pegar entradas inteiras. Por exemplo, olha esse tipo de vendinha aqui, ó. Bate aqui na POC, tal, você pegar essa venda toda. Bate aqui também, você pegar, às vezes desse daqui, ó, coloca aqui o stop, ele não pegou o stop em nenhum momento, pegou essa vendinha e você está na venda daqui, ó. Né? Se você for aquele cara que não liga, e tem muitos caras que operam desse jeito, o cara vê e encontra um canal de baixa, ele vai dentro do canal até a hora que esse canal romper. Então, amplia aí a forma que você pode operar usando essa análise de estruturas de gráfico. Você vai ver que o seu resultado vai começar a chegar. Beleza? Gostou? Se gostou, sapeca aí o dedo no like, deixa um comentário para mim aqui se você quer saber um pouco mais de estrutura, se você quer saber mais detalhes, né? Que a gente tem muitos outros detalhes, e é por isso que lá no início eu falo de padrão de candle e eu falo que esses padrões não funcionam, mas dentro de uma estrutura, um certo candle X, Y aí, ele vai ter uma função específica, tá? Então assim, ó, tá um rompimento de uma estrutura, quando ele tem um candle de força, depois de um último candlezinho, a gente pode fazer ali, por exemplo, garantir que existe um order block numa certa região, um certo padrão que foi feito no gráfico também garante isso, um certo tipo de candle também garante isso. Então tem muita coisinha que aí sim, você analisar um pouquinho alguns tipos de candle em determinados pontos, aí eles vão ter um valor realmente grande. Tirando isso, padrão de candle solto em qualquer lugar ali, solto no meio do gráfico, meu amigo, na minha opinião, não serve para nada, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.